Meu nome é Juliana e hoje a gente vai ter uma aula de literatura sobre pré-modernismo. Essa aula vai ser dividida em duas porque o conteúdo é um pouco extenso e mesmo assim ele está bem resumido aqui. Se fosse aula presencial ia ser mais extenso. Então o que a gente precisa saber de início? O pré-modernismo no Brasil ele vai de 1900 a 1922. Ele termina quando inicia o modernismo no Brasil com a Semana da Arte Moderna que aconteceu em fevereiro de 22 em São Paulo. O que o modernismo é? Ele não é uma escola literária como as que vocês estudaram no segundo ano, como o romantismo, o naturalismo, o parnasianismo, etc. Ele é conhecido, isso é bem importante porque costuma cair nas questões do Enem desta forma, como um período de transição da literatura. Porque é um período de transição. Os autores considerados pré-modernistas, eles não tinham características de escrita e temas comuns, homogêneos. Eles têm algumas características que se aproximam, que a gente já vai ver daqui a pouco, mas de modo geral eles têm estilos muito diferentes e escrevem sobre coisas diferentes. Então por isso é só um período de transição da literatura e não é uma escola literária, isso é bem importante. Uma coisa importante para entender literatura e toda a produção artística, não só literária, é o que está acontecendo na sociedade daquela época para que essas obras passem a ser produzidas. Fazendo uma analogia com agora, com certeza, os artistas estão produzindo em tempos de quarentena, então todo esse isolamento, apreensão e certeza do futuro provavelmente vão estar na produção artística deles, que a gente vai conhecer daqui a um tempo. Então o que está acontecendo no Brasil e no mundo lá em 1900? Contexto histórico. Aqui no Brasil, acabou de acontecer, em 88, a abolição da escravatura. Isso não é assim definido exatamente no ano, mas de modo geral eu não tenho mais escravos. É importante. Em segundo, o Brasil deixou de ser uma monarquia e a partir de 1889, uma república. Então é um país novo e isso também vai ser importante para a gente entender o que literatura é essa e o que essa literatura vai mostrar desse Brasil, dessa nova república. O que está acontecendo na França e na Europa de modo geral, mas nasce na França. Um movimento conhecido como Belle Époque. O que é isso? É um momento de muita modernização na história da humanidade. E nesse momento, na Belle Époque, que eu tenho a invenção da energia elétrica, do cinema, do carro, do telefone. Então são muitas coisas e esses aspectos eles interferem em como as cidades vão se construindo, tá? Então eu tenho no Brasil, a Europa está se modernizando e no Brasil eu também quero que isso ocorra. Os governantes também querem que essa nova república seja moderna e perca aquele status de Brasil colônia que a gente teve por muito tempo. Então, olha essa imagem que eu coloquei, ela foi colorida depois, tá? Ela era preto e branco. É uma imagem de Manaus, a capital do Amazonas, que foi uma das primeiras cidades brasileiras a terem energia elétrica. Então, olha só, eu tenho ruas largas, isso indica também modernização. Era assim que as ruas eram feitas na Europa e são ainda assim, tá? Ó, vocês veem também os postes de energia elétrica, tá? O bonde também, então uma cidade moderna. O Brasil, ele quer deixar de ter esse status de Brasil colônia, ele quer também ser modernizado como a Europa tá, certo? Então, como isso acontece? As pessoas que moravam nas áreas centrais das grandes cidades, elas são retiradas desses lugares, porque os governantes querem modernizar esses espaços e construir uma nova arquitetura urbana, tirando essa galera que é mais pobre, que tem menos recursos dos centros, e esse pessoal é realocado para as áreas mais periféricas, mais distantes do centro. Então, a partir de 1900, eu tenho o início e um crescimento muito acelerado das favelas nos grandes centros urbanos. Isso é bem importante, porque embora o centro da cidade no Brasil estejam, a partir dessa época, modernizados, parecendo com a Europa, porque eles querem meio que imitar, eu vou ter muita desigualdade social, porque a galera que vai morar nessas áreas mais periféricas, eles não têm essa modernização, eles não têm energia elétrica, eles não têm saneamento básico, eles não têm acessibilidade ao centro, não têm mobilidade urbana, eles vivem lá meio jogados, esquecidos pelo governo. E a literatura pré-modernista vai justamente querer mostrar isso, tá? Depois vocês leiam os slides com mais calma. E também eu continuo com o centro de econômico no Sudeste, tá? Vocês
com certeza estudaram, ainda vigora nesse período a política do café com leite, então a região mais rica é o Sudeste. Seguindo, as principais características, então como eu falei antes, os escritores pré-modernistas, eles não têm características de escrita bem iguais, mas tem algumas coisas que eles se parecem. E a principal delas é o regionalismo. Esses escritores, eles querem fazer uma denúncia social e mostrar esses dois Brasis, que é essa realidade do brasileiro esquecido, que ele está nas áreas mais remotas, no sertão, no interior do Brasil, nas periferias dos grandes centros urbanos, porque tudo que se fazia em literatura até então era uma literatura mais burguesa. Os personagens eram, de modo geral, tá, tem exceções, eram pessoas que estavam numa elite, tá, que é isso, que eram mais elitizadas. E a literatura pré-modernista, ela passa a perceber, ela quer valorizar e entender como que é este outro brasileiro, esse Brasil mais pobre, que não tem acesso a essa modernização da Belle Époque, tá? Então, a literatura pré-modernista, ela vai ter esse tom de crítica social, de mostrar, olha, o Brasil não é um país moderno, ele não é a Europa, é um país pobre, onde muitas pessoas não têm acesso ao mínimo para sobreviver, tá? Então, bem forte, isso é bem importante, cai nas questões, tá? Essa marca da crítica social, de mostrar o Brasil de verdade, o Brasil do marginalizado, da pessoa que não tem acesso ao mínimo, certo? Tenham isso em mente, que é bem importante. Outra coisa, os autores pré-modernos, eles têm um estilo de escrita ainda bem conservador, por isso que eles ainda não são modernos, tá? Eles têm um apego grande à gramática normativa, eles costumam, com uma exceção que eu vou falar na próxima aula, tá, de um autor, eles têm um apego a ter uma escrita perfeita. Isso é muito parnasiano, que é um movimento literário anterior, tá? Que é a métrica perfeita, rima perfeita, o português usado da maneira mais culta possível, tá? Muito gramatical. Mas ao mesmo tempo que eles são bem conservadores na escrita, eles são inovadores nos temas, porque principalmente de trazer o regionalismo, o Brasil do interior, e esse tom de crítica, de denúncia social, de querer mostrar o Brasil de fato, o Brasil que está esquecido, o Brasil que não tinha vindo para a produção artística, literária até agora, ou não tinha vindo de uma maneira forte, tá? Então, a principal característica dos escritores pré-modernistas é regionalismo e denúncia, crítica social, mostrar o Brasil de fato, o Brasil periférico, o Brasil esquecido, tá? E escancarar essa desigualdade social. Eu quero que vocês leiam os slides mais detalhadamente. Aqui a imagem é de uma das primeiras favelas do Rio de Janeiro, que ela começou a ser ocupada justamente a partir de 1900. E é bem diferente do que a gente vê as favelas hoje, né? Mas já dá para perceber a ocupação do morro, mas ainda tá mais arborizado, né? Hoje em dia já não é mais assim, ela tá mais ocupada. É isso então, e aí na próxima aula eu vou mostrar os principais autores e obras desse período.